Então, geralmente, quando a gente deixa cair uma xícara de porcelana no chão, tem uma expectativa muito clara do que vai acontecer, né? A xícara bate no piso frio e, bum, estilhaça em dezenas de pedaços. Fim da história. A gente pega a vassoura, varre os cacos e aceita como uma lei universal que as coisas quebram, racham ou se desintegram quando sofrem um impacto inesperado. E o pior é que é uma visão muito confortável, pois a gente foi treinado desde muito cedo para acreditar que o estresse, a volatilidade, o caos são sempre forças puramente destrutivas. Mas e se a gente mudar o foco dos objetos inanimados para os sistemas que estão vivos? Porque aí a história muda completamente. Então sejam todos bem-vindos a mais um mergulho profundo. Nossa missão na análise de hoje é extrair a essência, tipo o sumo mesmo, de uma ideia absolutamente revolucionária que foi formulada por um cara chamado Nassim Nicholas Taleb, que é o conceito de antifragilidade. A gente está falando tanto da biologia do nosso corpo, quanto daquela burocracia enlouquecedora das empresas grandes, das normas de segurança no chão de fábrica, e até, olha só, dessa epidemia de burnout que parece que está sugando a energia vital de todo mundo. Porque o que é fascinante aqui é que a natureza e os sistemas complexos amam a desordem. A natureza adora o caos. O nosso desejo moderno de buscar o conforto absoluto, sabe? Aquela coisa de tentar criar uma vida totalmente estável, milimetricamente planejada e sem sobressaltos. Isso pode ser, ironicamente, o nosso maior erro estratégico. Essa estabilidade artificial é uma armadilha. Existe uma trindade conceitual que a gente precisa explicar para contextualizar. Primeiro, a gente tem o frágil, que é a nossa velha xícara de porcelana. Ela odeia o caos, ela quebra com o estresse. Depois, ali no meio do espectro, a gente tem o robusto ou resiliente. Pensa no martelo de ferro puro. Ele aguenta a pancada, ele sobrevive ao impacto, não muda de forma, mas também não melhora. Ele só resiste e volta para o estado original. Mas a terceira categoria, que é a grande sacada, é o antifrágil. É uma ideia tão contra-intuitiva que a gente nem tinha uma palavra exata no dicionário comum para isso. O antifrágil é aquilo que precisa do estresse, precisa do dano, do erro e da desordem para ficar mais forte. E para entender como isso funciona em escalas gigantescas, tipo na macroeconomia ou, sei lá, no design de cidades inteligentes, a gente precisa olhar primeiro para o nosso próprio espelho, a nossa biologia. O corpo humano é, sem dúvida nenhuma, o exemplo supremo de uma engenharia antifrágil. Pensa no exemplo clássico da academia de musculação, que ilustra isso perfeitamente. Se uma pessoa entra lá e tenta levantar um carro ou um peso colossal de uma vez só, o músculo vai rasgar de uma forma catastrófica. O sistema entra em colapso total. Mas se a pessoa levanta pesos adequados, um pouquinho além do limite confortável, de forma progressiva, acontece um fenômeno incrível. Esse esforço cria microlesões. O corpo entra num estado de alerta e reage a esse pequeno dano, que é uma agressão controlada. E ele não só cura a fibra, mas constrói um músculo maior, mais denso, mais forte, para garantir que aquele mesmo estresse não machuque de novo. E isso vai muito além do tecido muscular. Não é só sobre o que a gente coloca no corpo, mas o que a gente tira dele. O jejum, por exemplo. Tradições e religiões milenares já recomendavam períodos de jejum, e só agora, a ciência moderna está mapeando exatamente o porquê de dar certo. Passar por uma privação controlada de comida ativa, mecanismos de sobrevivência celular. O corpo sente o estresse da falta de alimento e começa uma espécie de faxina interna. Ele vai eliminando as células mortas ou defeituosas para economizar energia. É um estresse que pode até aumentar a nossa expectativa de vida. Mas se o estresse é tão bom assim, e se a agressão fortalece e a privação cura, por que as pessoas desenvolvem úlceras de preocupação? Porque todo sistema antifrágil tem um ponto de ruptura. Isso é física, não tem jeito. O segredo não é o estresse infinito, cumulativo, aquele estresse que nunca para. A mágica da evolução acontece através de uma equação que é inegociável, que é tensão intensa seguida de um tempo adequado de recuperação. O problema moderno, o motivo pelo qual as pessoas infartam ou colapsam no trabalho, é o estresse constante de baixa intensidade, mas sem nenhum intervalo. É a falta do silêncio depois do barulho. É o que a gente pode chamar de mau ajustamento ambiental. Ou seja, a gente foi desenhado pela evolução para fugir de um leão na savana por 10 minutos, ter um pico colossal de adrenalina, sobreviver e depois ficar deitado debaixo de uma árvore descansando por um bom tempo. A gente definitivamente não foi desenhado para ficar recebendo notificação de e-mail do chefe 5 minutos, 16 horas por dia, durante 10 anos seguidos.
a recuperação faz parte da tensão. E olha só o outro lado da moeda. A total falta de estressores é tão letal quanto o estresse infinito. Pensa se alguém fica deitado numa cama de hospital, daquelas ultra confortáveis por 30 dias, sem sofrer a pressão da gravidade ao caminhar, sem nenhum atrito, zero esforço. O que acontece? Os músculos atrofiam severamente e os ossos perdem densidade mineral. O envelhecimento precoce e a debilidade física vêm, na maioria das vezes, dessa completa ausência de estressores. A vida, no fim das contas, exige atrito para justificar a própria força. Então, se o corpo humano definha e perde a capacidade de defesa nesse conforto excessivo, a grande pergunta que fica é: o que acontece quando a humanidade tenta aplicar essa mesma lógica de proteção exagerada no mundo ao redor? Quando a gente tenta esterilizar o caos da natureza, engessar a economia ou blindar a sociedade de qualquer risco, acontece uma tragédia silenciosa. E para entender a mecânica desse desastre todo, a gente precisa estabelecer uma diferença vital entre dois conceitos: o que é um sistema complicado e o que é um sistema complexo. Um sistema complicado é tipo uma máquina de lavar roupas ou motor de um carro, né? Ele tem centenas de peças, engrenagens, fios de cobre, um monte de placa. É super difícil de montar, exige um conhecimento técnico profundo, mas no fundo é previsível. Você aperta o botão, a corrente elétrica passa e a máquina liga. Já o sistema complexo, por outro lado, é tipo um gato. Ou a economia de um país. Ou a ecologia de uma floresta. São sistemas vivos, orgânicos, totalmente imprevisíveis, cheios de milhares de variáveis ocultas que estão todas conectadas. Se você tira uma peça da máquina de lavar, ela para. Mas, se você tenta alterar um comportamento do gato, ele se adapta, ele reage, e muda todo o ecossistema da sua casa. Num sistema mecânico, o equilíbrio que a gente quer é inércia. É manter a máquina paradinha e lubrificada. Mas, num sistema complexo e vivo, a ausência de movimento, o equilíbrio absoluto, sem nenhum choque, significa literalmente a morte do sistema. Sistemas complexos exigem volatilidade. Eles se comunicam através de pequenos choques e falhas. Quando os seres humanos tentam superproteger esses sistemas com as melhores intenções possíveis, a gente fragiliza eles a um ponto catastrófico. Imagina a vastidão da savana africana. Um grupo de cientistas e pesquisadores ambientais chega lá com suas pranchetinhas e observam uma cena que parecia super destrutiva. As girafas estavam lá mastigando e arrancando violentamente as folhas e os brotos das acácias. E eles pensam o quê? Precisamos salvar essa flora. E aí, numa tentativa clássica de proteger o sistema, eles constroem cercas gigantescas, grossas, de aço, ao redor de várias dessas árvores. Um isolamento total. Nenhuma girafa conseguia mais alcançar aquelas folhas. Uma intervenção perfeita, mas apenas na teoria acadêmica. Porque o que aconteceu ao longo dos anos seguintes foi chocante. As árvores superprotegidas, em vez de florescerem lindas e imponentes, começaram a murchar. Elas foram adoecendo e morrendo em massa. Os cientistas ficaram perplexos e foram investigar. E a descoberta revelou a genialidade absoluta dos sistemas antifrágeis. O ato violento da girafa, mastigando os galhos, a saliva do animal, o dano físico ali, era o gatilho exato, o estressor necessário que ativava o sistema imunológico da acácia. Ao ser atacada, a árvore era forçada a produzir uma seiva específica, que era um néctar supernutritivo. E por que ela fazia isso? Porque essa seiva era a comida de uma espécie extremamente agressiva de formigas que moravam nos troncos da acácia. Sem o pequeno dano diário das girafas, a árvore relaxou. Ela parou de produzir a seiva, e as formigas foram embora. Sem a comida, o exército de proteção sumiu. Com a árvore indefesa, uma espécie letal de besouros invadiu a casca e devorou a acácia de dentro para fora. Ou seja, a proteção dos cientistas matou a árvore. É a tal da intervenção ingênua. Na tentativa cega de ajudar, removendo a agressão visível, a gente destrói mecanismos de defesa ocultos que o sistema demorou milênios para construir. Agora, imagina a cena. O Mário está trabalhando lá, super focado na baia do escritório, e de repente, ploc! Uma gota de água gelada cai do teto bem no meio da testa dele. Um vazamento clássico. O ar-condicionado central está vazando. No mundo simples, onde as pessoas têm a pele em jogo, o Mário levanta, chama o técnico de manutenção do prédio, o cara sobe numa escada, aperta uma válvula em 10 minutos e a vida que segue. Mas a gente não vive mais num mundo simples. No ecossistema corporativo gigantesco e hiperregulado de hoje, aquela goteira ridícula vira um evento global de compliance. A complexidade burocrática entra em ação só para paralisar a solução.
O Mário precisa abrir um chamado, num software global de gestão. O pedido dele vai parar numa central de triagem que, por um acaso, fica em Singapura, porque a goteira na testa do Mário aqui no Brasil precisa seguir o mesmo protocolo de segurança de um escritório lá na Ásia. É o padrão global. E aí, a equipe de Singapura analisa e aciona uma empresa terceirizada. Mas não é qualquer empresa. Tem que ser um fornecedor pré-aprovado pelo departamento de compras lá na sede. O fornecedor vem, diz que precisa trocar a calha, e isso exige 3 orçamentos diferentes para garantir que não vai ter superfaturamento na compra de um pedaço de plástico de R$ 20. E os orçamentos vão para o comitê financeiro. E os dias vão passando. Semanas se acumulam. Dezenas de profissionais caríssimos, em 3 fusos horários diferentes, trocando e-mails super engravatados sobre centro de custo, enquanto Mário continua sentado na mesa dele, levando gota d'água na cabeça todo santo dia. O sistema corporativo ficou tão robusto no papel, tão blindado por regrinhas, que tentam evitar o erro a todo custo, que perdeu totalmente a capacidade orgânica de reagir à vida real. O tamanho excessivo gerou uma fragilidade paralisante, e esse distanciamento brutal entre a ação, a regra engessada e a consequência real na pele de quem sofre. Então, como que a gente pega essa filosofia gigantesca e aplica isso na realidade suada de quem nos ouve agora? Como isso funciona para quem bate ponto numa fábrica, para quem tem que lidar com norma de segurança intrincada ou está lutando silenciosamente contra o esgotamento mental? Olha, a ponte perfeita para o chão de fábrica é a norma regulamentadora número 1, a famosa NR1, focada no gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO. Se a gente olhar de perto, a implementação ideal dessa norma é a pura tentativa de criar um sistema antifrágil nas indústrias. É a paranoia absoluta para o que pode matar de um lado e a flexibilidade para investigar o pequeno acidente que ensina do outro. De um lado da barra, a norma exige uma extrema paranoia para neutralizar o que tem alto potencial de fatalidade. O mandato é: se tem risco iminente de morte, desliga a máquina, para tudo. Não tem negociação com o que pode causar ruína do sistema ou matar alguém. Mas o pulo do gato está no meio do processo, que é a investigação dos erros menores. Uma vez protegido do erro fatal, a norma pede uma obsessão pelos quase-acidentes. Sabe aquela ferramenta pesada que escorregou e caiu a um palmo do pé do operário? Aquele curto-circuito que só deu um estalo e um susto? A cultura frágil tenta esconder isso por medo de punição. O sistema antifrágil pega esse quase-acidente, coloca sob a luz do sol e estuda, porque esse pequeno estresse é informação que força a fábrica a arrumar a bancada antes que a ferramenta caia de fato na cabeça de alguém. E as soluções reais raramente vêm do engenheiro que desenhou a planta no AutoCAD. Elas vêm ouvindo os empregados da área, o técnico de manutenção que está lá com a mão cheia de graxa e entende a vibração da máquina. É trazer intuição de quem tem a pele em jogo para o centro da prevenção. Mas tem outro tipo de acidente no trabalho moderno que não quebra o osso, mas quebra o espírito, o burnout. A grande pergunta é: se o estresse e o esforço fortalecem, por que a gente está tão coletivamente exausto e doente? A anatomia do burnout, à luz desse conceito, é muito reveladora. O cérebro e o corpo lidam super bem com picos gigantescos de estresse agudo, tipo apagar aquele incêndio num projeto que dura algumas horas, desde que você tenha um repouso profundo logo depois. O que dissolve a nossa resiliência não é o trabalho duro. A causa raiz do burnout moderno é aquele estresse rasteiro, silencioso, leve, porém crônico e incessante. É o tom passivo-agressivo constante do chefe, a cultura de ter que estar disponível no WhatsApp 24 horas por dia, aquele fluxo de e-mails que não deixa o cérebro desligar nunca. É a síndrome da goteira na pedra, não é a força da pancada. É a ausência de pausa. E a ironia trágica disso tudo é o jeito que o mundo corporativo tenta resolver o problema. A equipe está lá, toda diagnosticada com exaustão severa. O que o RH faz? Contrata um palestrante motivacional, bota uma aula de mindfulness obrigatória na hora do almoço e manda todo mundo baixar um aplicativo novo de produtividade. A solução real é a via negativa. É remover, não adicionar coisa na equação. É subtrair o atrito inútil. Cortar aquela reunião burocrática que podia ser um e-mail. Parar de exigir resposta às 10 da noite de domingo. E tem uma inversão de valores maravilhosa aqui sobre o nosso comportamento. A gente foi ensinado a vida toda que a procrastinação é um defeito terrível de caráter. O sinal da falta de disciplina. Mas e se não for? Segundo a lente da antifragilidade, a procrastinação severa não é um defeito moral. Ela é o nosso alarme de incêndio biológico mais eficiente. É a nossa mente berrando que aquela tarefa específica, aquele relatório inútil que você está evitando há semanas, não faz o menor sentido e não gera valor nenhum.
É o corpo avisando que o sistema está desregulado. É uma defesa instintiva contra o desperdício de energia num ambiente caótico. E para combater isso, empresas realmente inovadoras estão precisando criar segurança psicológica, onde a vulnerabilidade seja taticamente aceita. São as sessões de compartilhar fracasso. São espaços intencionais onde líderes sobem no palco. Não para mostrar gráfico de lucro, mas para detalhar publicamente as piores decisões e os maiores fracassos deles. E isso tem um efeito terapêutico absurdo. A tensão do erro que a pessoa carregava sozinha é dissipada no coletivo. O fracasso deixa de ser uma vergonha para virar o grande combustível de aprendizado do grupo todo. Concluindo, a natureza, a economia e a nossa própria biologia exigem no fundo a volatilidade para continuarem vivas. A nossa tentativa obsessiva de criar um caminho linear, uma carreira, uma empresa que seja totalmente plana, previsível, sem nenhum solavanco, essa é a atitude que acumula o material explosivo para os grandes desastres que destroem tudo de uma vez. A sabedoria é manter a opcionalidade aberta. É o velho conselho de ter sempre um plano B e, mais importante, de permitir que pelo menos uns 40% da nossa rotina fiquem abertos ao acaso. Porque é justamente no improviso e no erro, que não é letal, que moram as maiores oportunidades, aquelas que nenhuma planilha conseguiria prever. Pensa aí, qual é aquela área da sua rotina, da sua carreira ou das suas relações que hoje você considera um porto super seguro, algo totalmente blindado e sob controle, mas que na real, por causa da falta de atrito e pequenos estresses, está só acumulando silenciosamente material inflamável para o próximo incêndio? Onde é que a gente está construindo muros de vidro? Fica a reflexão. Da próxima vez que aquela xícara de porcelana escorregar da mão na cozinha e se espatifar no chão, olha para ela, respira fundo e lembra da principal lição de hoje. A gente definitivamente não é feito de porcelana. A complexidade do nosso corpo, do nosso cérebro, foi desenhada por milênios para ser o exato oposto disso. A gente é a fibra muscular que tem a audácia de rasgar no meio da tensão só para cicatrizar e voltar para o jogo infinitamente mais preparada para a próxima carga. Então, não tenham tanto medo do atrito. Deixa as janelas um pouquinho abertas para a brisa caótica do imprevisível entrar e bagunçar a sala, porque é ali que a mágica acontece. Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos, e que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E se você gostou deste vídeo, deixa aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo e descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental, para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.